de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a cruz, é por uma coroa trocar. Paz do Senhor para Jesus. 22 horas em ponto, horário de Brasília. Eu e a Bispa Maria Alice, como prometido, estava sem internet e milagrosamente a internet voltou para que a gente possa, nesses minutos que vêm, falar um pouco mais da tua, da minha, da nossa fé. Vai aí convidando os amigos, mande um alô, mande um convite aí para alguém, para que a gente juntos possamos falar um pouco mais daquilo que mais agrada a Deus, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé, não é sem oração, não é sem jejum, é sem fé que você agrada a Deus. Sem fé é impossível, diz a Bíblia, de nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível
agradarmos a Deus. Isso é sério, muito sério. Porque não tem absolutamente nada que a gente possa fazer para Deus que não seja por meio da fé. Inclusive orar. Porque você está orando a um Deus que você não vê. Você está orando a um Deus que você não sente. Você está orando a um Deus que você não pode pegar. Você está orando a um Deus que você não pode apalpar. Então a gente precisa de fé até para orarmos a Deus. Porque muitos não obtêm respostas das suas orações. Porque oram sem fé alguma. Aí fica impossível do milagre acontecer. As pessoas que mais surpreenderam Jesus não foram seus discípulos. As pessoas que mais surpreenderam Jesus não foram seus apóstolos. As pessoas que mais surpreenderam Jesus foram pessoas, inclusive, que nem com ele andavam. Vou te citar pelo menos duas. O centurião e a mulher cananeia. Ele, em vez de dizer para Pedro, para Tomé, ele, em vez de dizer para Mateus, ele, em vez de dizer para João, para Tiago, para Bartolomeu, para Filipe, que eles eram homens de grande fé, Jesus disse foi para o centurião. Ele disse para o centurião que nem Israel encontrou uma fé tão grande como a dele. Ele disse para a mulher cananeia, ó mulher, grande é a tua fé. Já para os discípulos, ele disse para Pedro, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Ele disse para os seus discípulos, para o seu corpo de apostolado, que foram tentar repreender um demônio que jogava o filho de um homem no fogo e na água e não conseguiram. E quando foram perguntar a Jesus por que eles não conseguiram, Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Olha como é que isso é sério. Muito sério. Aqui está a Bispa Maria Alice. No final dessa live, você já pode aí, que a minha neta Emanuele está filmando, ela vai dizer o seu nome. Mande seu pedido de oração. A nossa bispa querida vai orar por você, amém. Orar por sua casa, orar pelo seu lar, seu casamento, seu trabalho. Nós não temos ideia a quantidade de milhões de brasileiros que serão mandados embora devido a essa pandemia. Por tanta coisa está parado, muita coisa vai quebrar, não tem jeito. E a gente vamos precisar lutar muito para o nosso país se reerguer e voltar à normalidade. É lógico que a cada dia de pandemia, com tudo parado, vai levar muito mais tempo para a gente conseguir botar as coisas nos trilhos. Então, estamos aqui para também orar pela nação brasileira. Essa nação que todos nós amamos. E há anos a minha esposa, os membros da igreja, sempre viram andando a bandeira do Brasil, do Rio de Janeiro e de Israel. E agora eu nunca senti tanta responsabilidade sobre os meus ombros de interceder por esta nação. A Bispa Maria Alice vai, antes de eu ler a palavra, estar falando. É importante, Bispa Maria Alice, a fé na vida cristã para o nosso dia a dia? É muito importante, é mais do que importante, porque é através da fé, né, colocamos a palavra de Deus em prática e o poder de Deus opera ao nosso favor, né? É movido através da nossa fé, quando nós colocamos ela em ação. Não é à toa que a Bíblia diz que sem ela nós não conseguimos agradar a Deus. É verdade. É possível viver tanto tempo frequentando sem ter fé? Isso é, porque a pessoa se torna uma pessoa religiosa, né? Porque a fé dela ou morre, né? Ou ela deixa, como o senhor estava pregando agora há pouco ali, né? Adormecida em um canto. Adormecida em um canto.
Tanto é que no momento que você começou a falar, antes de terminar a palavra, O que aconteceu hoje? 4 pessoas se levantaram e reconciliaram com o Senhor Jesus. Hoje no culto. Hoje no culto. Verdade. 4 almas se reconciliaram com Deus hoje no culto, na Rua da América 36, das 19 a 21h30. 4 pessoas. Eu estava falando sobre a fé adormecida. A fé estava oculta, né? A fé estava lá no canto, oculta. Para renovar a aliança. E o Espírito Santo me levou a perguntar quem estava afastado do Evangelho. E automaticamente eles se levantaram e já vieram andando. E já vieram andando para frente. Foi uma obra espiritual mesmo. Tremenda. Tremenda. 4 pessoas se reconciliaram com Deus. Quer dizer, em meio a essa pandemia, a única igreja do centro da cidade do Rio de Janeiro aberta, 4 vidas, Alabando, Kobe, Darassubi, se reconciliaram com Deus. Coisa tremenda. A igreja também é um hospital. A igreja é um hospital. Eu fui criada ouvindo isso. Eu também, quando eu aceitei a Cristo em 22 de dezembro de 1995, eu cresci ouvindo isso na Deus e Amor e na Assembleia de Deus, que a igreja é um hospital. Mas é um hospital que na maioria do Brasil estão fechados, todas elas. Não era para estar, né? Não era para estar. Muito bem. Assim, e para abrir igreja precisa de fé também. Muito. Porque assim como no hospital cuida do corpo, e é necessário, tem que ter os hospitais, né? Mas a igreja cuida do espírito, da alma do ser humano. É nossa meta, Eva. A Eva. Quer dizer, enquanto o hospital cuida do corpo, a igreja ainda ela vai além, né? Vai além. Porque ela cuida do espírito, da parte emocional, que é a alma, e do corpo. É profundo isso, é uma coisa muito profunda. É uma coisa muito profunda, muito profunda. Por falar nisso, né, Bispa Maria Alice, como é que anda a tua fé? A minha fé, eu creio que a cada dia ela está em crescimento, né? Porque através da palavra de Deus, né, a nossa fé ela só tem a crescer, né? Porque assim como a fé cresce. Cresce. Como Jesus. Se ela cresce, também diminui? O que a gente faz para a nossa fé crescer? O que a gente faz para a nossa fé crescer? A gente temos que alimentar, né? Alimentar, porque tirar um período durante o dia, porque Jesus disse que o homem que não ia viver só do pão, mas de toda palavra. Então, a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Alimenta nosso espírito. E aí é onde há o crescimento. Quando eu estava agora há pouco lendo, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no nosso coração. Palavras da fé. Por falar nisso, os que for entrando aí, Manuel, vai falando. Eu quero ler aqui em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 4. É um versículo que nos choca, né? Porque é um versículo pesadíssimo. Pesadíssimo. É um versículo pesado. Que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é a vitória que vence uma situação difícil. Não é uma vitória que vence uma dificuldade.
Não é uma vitória que vence um desemprego. Não é uma vitória que vence uma enfermidade. É uma vitória que vence o mundo. Mundo esse, o sistema onde Satanás opera. Quer dizer, por meio da nossa fé, a gente consegue dia após dia ir passando por cima de todas as adversidades que surgem. Por cima de todos os gigantes que surgem. Por meio da nossa fé, a gente consegue dia após dia avançar, crescer. Agora, para essa fé, como a bispa falou, crescer. Todo dia nós precisamos alimentar ela com a palavra. Do que depende a nossa fé? Única e exclusivamente da palavra. Do que depende a nossa fé? Eva, da palavra. Glória a Deus. Como eu faço? Você deve fazer todos os dias para alimentar a sua fé. Alimentar ela com a palavra. Nutrir ela com a palavra. Todos os dias. Todos os dias você deve alimentar a sua fé com a palavra. Como você toma café, como você almoça, como você janta, como você toma café, como você almoça e como você janta. Então você todos os dias tem que alimentar a sua fé também. Tem uma coisa que, Maria Alice, que eu nunca entendi em 23 anos de evangelho. Eu nunca entendi. Talvez eu vá viver mais uns 30, 40 anos, se Jesus não voltar e partir para agora, eu não vou entender. Como é que os cristãos alimentam o seu corpo 3 vezes por dia? Ou até mais, né? Ou até mais, e não dão nada durante, às vezes, semanas para o seu espírito. Não dá para entender como é que o ser humano entra dentro de uma academia para ter um corpo bem definido, e não é pecado, tem que cuidar do tempo do espírito, e não faz absolutamente nada, dia após dia, pelo seu espírito. Quer dizer, ele alimenta seu corpo no mínimo 3 vezes por dia, e para o seu espírito ele não dá nada. Aí passa uma semana, 15 dias, 20 dias, depois de 15, 20 dias, a pessoa não sente ânimo para ir à igreja, não sente ânimo para orar, não sente ânimo para ler a Bíblia, não sente ânimo para nada. E ela não entende que ela está em coma espiritual, caminhando para uma morte espiritual. Exatamente. Não são poucos os cristãos que te procuram e me procuram com esse sintoma. Não sinto vontade de ir para a igreja, não sinto vontade de orar, não sinto vontade de ler a Bíblia, não creio mais em nada. É a pessoa caminhando a passos largos para uma morte espiritual. E não são poucos no Brasil, vamos falar da nossa realidade brasileira, são milhões, dezenas de milhões que já morreram espiritualmente. Inclusive líderes, eu não consigo entender como é que tem líderes que não alimentam seu espírito diariamente com a palavra, que não ora, não tem uma relação diária com Deus. É a prova cabal que a fé morreu. Ou ela está num canto estagnada, sem produzir absolutamente nada. É uma fé que ela não tem condições em si só de curar uma dor de cabeça, porque ela está desnutrida, ela está num canto opaca. Porque o ser humano todo dia tem que trabalhar essa fé para que ela possa se desenvolver. Aí chega esses momentos difíceis da sociedade, do país, do mundo. Ela não tem agora fé suficiente para caminhar em direção às promessas. A promessa está aqui há milhares de anos. Ela não vai mudar a promessa que quem fez foi Deus. Está de pé a promessa. Agora, o que eu tenho de fé para assumir a promessa e crer nela? Quer dizer, o que eu tenho de fé para assumir a promessa e crer nela? Já que Deus não mente, Números 23, 19. Deus não é homem para mentir. Se Deus prometeu a mim, a você, a nossa família, que nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa casa, Ele está dizendo em Números 23, 19 que não é homem para mentir. Ou eu creio nisso,
ou isso é uma mentira. Não, isso nunca foi uma mentira. Eu creio. E por eu crer nessa verdade, essa verdade é verdade para mim. Quantos anos a gente morou no Morro da Providência? 4 anos. Tu viu muito tiroteio lá? Meu Deus. Deus te livrou das balas? Me livrou. E não vai te livrar do coronavírus? Já, misericórdia. Já carro, eu não. Eu estava atravessando meio fio e quando uma pessoa, só o carro, quando eu disse o carro, eu só senti minhas pernas ficar pro ar e o carro passou. Deus já te livrou de macumba? E puxa, meu Deus. Tá vendo aí, queridos? Já. Se tiver alguém aí, tu vai falando, mano. Pra gente A pra dar uma Grace luz. Kelly, a minha filha, nasceu morta. A Grace Kelly nasceu morta. Nasceu Tu morta. aceitou a morte dela? Não. Como a tsunamita não aceitou a morte do filho. Fiquei a noite todinha com a barriga aberta, né? Costurada assim que eles fizeram. E eles esperando eu morrer. E eu falava, eu vim pra cá com a minha filha, eu vou sair daqui com a minha filha. E ela morta? E ela tava lá na pedra. Na pedra, morta? Muitas mães que já perderam os filhos e elas dizem assim, Deus levou. Foi Deus que levou o filho da tsunamita? Não. Porque se ele tivesse levado, por que ele agora devolveu? Não. Então ele é um Deus contraditório. É uma situação que aconteceu. Foi Deus que levou o filho da viúva de Naim e Jesus contra Deus trouxe ele de volta. Não. Então você está vendo o que a confusão religiosa faz na mente das pessoas? Porque se Deus levou o filho da viúva de Naim, Jesus está trazendo ele de volta, então Jesus não está em harmonia com o Pai. Porque o Pai leva e ele traz? Não. Então quer dizer, quantos filhos já morreu e a mãe aceitou a morte deles e ainda usando o argumento religioso de que Deus levou? Foi Deus que matou os filhos de Jó. O texto diz isso. Não. O texto diz que foi o diabo. Foi o diabo. Então o diabo está fazendo arruaça no lar de muito crente e eles estão atribuindo a Deus, quando na verdade não é Deus. Porque não conhece a palavra. Porque não conhecem a palavra. Eles, pelo contrário, em vez de usar autoridade, repreender o que está acontecendo, expulsar o que está acontecendo, partir para cima em fé, para alcançar aquilo que a palavra promete, eles aceitam o que está acontecendo e ainda jogam a conta para Deus. Nem o mal parte de Deus, né? Deus é bom e sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas o que acontece muito, bispo? Deixa eu mandar uns alô. Missionária Andréia Siqueira. Missionária Andréia está te assistindo. Simone. Um beijo, missionária. Quem? Simone. Simone, Deus te abençoe, Simone. Senti tua falta no culto hoje, hein, Simone? Cadê você e Marconde? Rosemary lá. Presbítera Graça. A presbítera Graça está te vendo. Beijo. Pastor Luiz Leôncio. Pastor Luiz Leôncio. Pastora Uzi. Pastora Rose de Araruama. Jefferson Fernandes. Presbítero Jefferson, um abraço, querido. Deus te abençoe. Gabriel. Deus abençoe, Gabriel. É o aniversariante da semana. Antônio. Um abraço, Antônio. Antônio Carlos. Antônio Carlos, diácono Antônio Carlos, da pastora Edna. Um abraço. Diaconista Marlene. Diaconisa Marlene, um beijo. Deus te abençoe. Vânia. Vânia, um beijo. Jacilda. Jacilda, Deus te abençoe. Kátia, mãe da Jéssica. Kátia, mãe da Jéssica, um beijo. Fernando. Fernando, Deus te abençoe. Genival. Genival. Jacilda. Jacilda. Ana Vitória. Ana Vitória, tem Vitória até no nome. Nete Dias. Nete Dias, um beijo. Leison Costa. Cleiton Costa, Deus te abençoe. Leison. Gleison Costa. Leison. Gleison. Leison. Eita, esse nome aí é falando em língua, hein? Esse nome é estrangeiro, hein? Gleison Costa. Deixa o Costa mesmo, só o Costa tá É bom. com L, Leison. Ah, é? Ó, a Bispa Maria Alice no final vai orar por todo mundo. Edilene Silva acabou de Edilene, um beijo. A Edilene é nossa ovelha lá de Várzea da Moça. Eu tô pensando aí, missionária Andréia, todos aí que estão na live, eu tô pensando aí, foi o Espírito que falou comigo. Em pouco tempo a gente vai se preparar, a gente vai fazer uma mini vigília aí, tá bom? Eu vou ver primeiro se tem essa possibilidade, a gente vai fazer uma mini vigília de fogo.
Tá bom? Então, voltando aqui com o papo com a Bispa Maria Alice, tu não aceitou a morte de Grace Kelly? Nem a do Vitor, né? Porque o Vitor Vitor também? nasceu de 8 meses que uma pessoa me bateu. Nasceu de 8 meses. A pessoa foi lá usada por Satanás para te agredir. Me agrediu. Foi entre a vida e a morte. Ficou entre a vida e a morte o Vitor. Eu e ele. Tu e ele. Mas eu não Tu não aceitou a morte, não? Jamais. Jamais. Quem veio matar foi Deus. Não, jamais. O versículo diz que foi Deus que veio matar. João 10:10 diz que eu não. Mas a religião diz que é Deus que está matando. Não, Deus não. Não? João 10:10 não diz que é Deus que veio matar? Não. É o adversário. Né? Ah, é o diabo. É o adversário. Roubar também não é Deus, não. Também não. Destruir também não é Deus, não. Uma das coisas que mais ele tem roubado é a fé dos cristãos. A fé. O que ele mais faz é roubar a fé do cristão. Para que esse cristão se torne Na uma pessoa hora, morta espiritualmente. Principalmente o medo, né? Porque no momento que ele rouba a tua fé, o que se instala na vida da pessoa? O medo, o pavor, o pânico. O Espírito Santo me deu essas 3 palavras que o coronavírus está fazendo para a humanidade. Medo, pavor e pânico. São 3 palavras que o Espírito Santo me deu em relação ao momento atual do mundo. Momento atual do mundo. Medo, eu guardei as 3 palavras. Medo, pânico e pavor. Esses dias mandaram um vídeo para mim que 2 camaradas dirigiram, um camarada espirrou 2 vezes do carro, o outro parou o carro e saiu correndo, o motorista. Jesus. O pavor, o medo do Covid-19. Bispo Manuel, o senhor está com medo? Não, ou eu estou em fé ou estou com medo. Eu não posso ficar nas 2 coisas. Eu estou em fé. O senhor está tomando as devidas precauções. Eu estou tomando as devidas precauções de Maria Alice também, porque nós não estamos em Marte. Nós estamos na Terra. Então, como cidadão dos céus, mas cidadão terreno também, eu tomo as devidas precauções, não por medo, porque as devidas precauções eu já tomava antes do Covid-19. Tu toma banho? Antes do Covid-19 tu tomava banho? E o engraçado é que eu sempre usei sabão de pedra para lavar a mão. Sempre gostei. Sempre gostou de lavar a mão? Lavar a mão. Ou você está lavando a mão agora por causa do Covid-19? Não. No meu trabalho até falaram para mim, tu já tinha esse hábito aí de lavar, olha, eu estou mandando lavar com sabão de pedra. A senhora já fazia isso. Eu digo, eu pedi para... não precisou o Covid-19 para mandar tu lavar a mão. Tá lavando a mão. Muito bem, muito bem. Né? Limpar a casa também, tu já limpava antes do Covid-19. Água sanitária, Muito bem, muito bem. Então você está vendo como é que as coisas acontecem? Será que na Bíblia de cada um dos irmãos tem o fato da sunamita não ter aceitado a morte do filho? Tem. Em toda a Bíblia tem isso. Tem. Por que ela não se conformou e não disse o que Jó disse? Deus me deu, Deus levou. Não. Ela não viu Deus naquela ação. Não viu Deus e nem aceitou dentro dela. E nem aceitou a morte. A morte. Tanto é que nem para o marido, nem para Geazi, ela falou de morte. Não. Ela falou que tudo estava bem. A fé fala. Então foi a fé dela que falou. Tudo está bem. Ela disse para o marido, o pai do menino. O maior problema que acontece, bispo, por que a fé das pessoas morre? Preste atenção. Dá lá, sube. A palavra de Deus, que Jesus disse, né? Que o homem não ia viver só de pão, mas de toda a palavra. Mateus 4. A palavra é a comida. É a comida. Mas as pessoas, elas não têm aquela mesma preocupação que a gente tem de se alimentar. O que é que a gente pega? A gente não pega e põe o prato aqui e fica e deixa ele lá. O que é que a gente, quando o prato, a gente faz o prato de comida? O que é que a gente pega? O talher e leva aonde? A boca. A boca. Dá lá, sube. Mas se está escrito, a palavra está perto de ti, no teu coração e na tua boca. A palavra de Deus, como todo lar, a maioria dos lar, vamos botar aí 80% dos lar brasileiros tem uma Bíblia. Não é só na casa do cristão, do católico, do espírito, tem. Mas o que eles fazem com a Bíblia? Deixa no canto. Mas a gente faz isso com um prato de comida? Não. A gente quando pega um copo de suco, a gente quando pega uma salada, qualquer coisa que é para comer, comestível, a gente come. Põe na boca.
Esse aí é o segredo. A palavra de Deus, ela tem que estar na minha boca. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10 diz isso. Diz isso. Mas o que Deus falou para Josué? Josué, 1:8. Medita na minha palavra, de dia e de Aonde noite. era para a palavra estar de dia e de noite? Aonde era que era para estar? Na boca de Josué. Não era no coração? E no coração. Não, mas não era só no coração, na mente. Mas Deus falou que era para estar onde? Na boca. A palavra de Deus, para ela ter efeito, é igual a comida. Se ela não tiver na minha boca, se a comida, o arroz, o feijão, eu não colocar na boca, engolir, não vai ter efeito. A palavra de Deus, se eu não ficar falando ela, eu estou com uma situação na minha vida, uma enfermidade. Eu não colocar Isaías 53, versículo 4, que verdadeiramente eu tenho que declarar. Mas, bispo, quantas vezes? 100 vezes, 200 vezes, 200 mil vezes. Durante o dia, Deus falou, a palavra tem que estar dia e de noite na tua boca. Você tem que colocar a palavra de Deus na sua boca. Não é só ler quando está. Eu vou tirar um momento para ler a palavra. Amém, glória a Deus. Eu leio a Bíblia na igreja, glória a Deus. Mas você tem que tirar um versículo e ficar falando. A palavra está na tua boca. Eu declaro em nome de Jesus. Salmo que a gente está declarando. O bispo botou esse salmo 91:10. Nenhum mal. Mas é só para me falar quando eu estou na igreja. Passa o dia declarando. Passar o dia. 24 horas. Alacastou. Tá com uma dor? E eu não vou te falar aqui que não vai dar tempo. Mas passar a noite declarando. Essa enfermidade, Jesus já venceu. Essa enfermidade não é a minha. A minha Jesus já levou. Eu creio que verdadeiramente eu estou curada. Eu creio que verdadeiramente essa palavra não caiu por terra na vida de Moisés. Não caiu por terra na vida de Paulo. Não caiu por terra na vida de Pedro, não é na minha que vai cair por terra. Na vida da mulher do fluxo de sangue que começou a dizer há dias, ela ficou dizendo há dias, dizendo. Ninguém sabe quantas milhares de vezes aquela mulher disse a mesma coisa. Vou sair, vou tocar nele, vou voltar curada. Vou sair, vou tocar nele, vou voltar curada. Vou sair, vou tocar nele, vou voltar curada. Vou sair, vou tocar nele e vou voltar curada. Ela saiu porque dizia que ia sair, tocou porque dizia que ia tocar e voltou curada porque ela dizia que ia voltar. Quer dizer, o princípio é esse. E outra coisa. Mateus 9:21. Que ela falava com quem? Falava para os vizinhos? Não, ela não falava para os vizinhos, nem para familiar. Com quem que ela falava? Ela não falava com Deus, ela não falava com o diabo, ela falava para ela. Aí é que está um outro segredo. Você Você falar lá, suquianda. Falar com com você. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E ainda diz mais. A palavra, a palavra da fé. A palavra é contaminar o teu corpo. Aí não está ouvindo agora, para você não ser contaminado com esse vírus? Se contamina com a palavra de Deus. Começa a colocar ela na tua boca. Para a palavra ela entra. A palavra ela entra dentro da gente. Você começa a declarar qualquer situação que tu esteja passando no casamento. Na vida financeira. Na vida financeira, na saúde. Problema com o filho. Quantas das vezes, quando eu fui morar em alguns lugares, situação com o vizinho abençoava, declarar abençoado. Porque a palavra de Deus manda eu abençoar. Começa a abençoar teu patrão. Começa a abençoar a sua vida. Eu todo dia de manhã, quando eu acordo 5 horas, que eu tenho hábito, isso é normal, eu abençoo o meu joelho. Eu falo com o meu joelho, eu falo com o meu fígado, eu falo com os meus órgãos, porque eles ouvem. Uma figueira ouviu Jesus. Ossos secos ouviu. Ossos secos, uma pedra ouviu Moisés. O meu fígado não vai me ouvir? Vai. O nada ouviu Deus, porque no meio do nada que existia, ele disse haja luz, e no meio do nada a luz surgiu. Jesus falou com o vento, com o vento,
Por que será que as pessoas não olham para o modelo do cristianismo que é Jesus? Que é Jesus. Que ele ensinou coisas tão práticas do dia a dia, coisas práticas. Até as crianças entendiam o que Jesus fazia e falava. Por que as pessoas desprezam tanto o que Jesus falou e fez? Por quê? Por que as religiões desconstroem o que Jesus construiu? Ao teu ver. Como pode ali no Evangelho de João, diz que aquele menino dos 5 pães, né, e 2 peixinhos, um menino, estava ali. No meio de aproximadamente, diz os estudiosos, 20 mil pessoas por baixo. E ele saiu não com vontade de voltar logo. Porque se ele levou o lanche, ele gostava de ouvir. Gostava de ouvir. Um menino. Um menino. A religião, ela existe justamente para tirar esse brilho e essa beleza que o Cristo do Deus vivo tem. E esse é o maior problema do mundo cristão. Eles desconstroem o que Jesus construiu. Eles desfazem do modelo que ele deixou. Ele deixou um modelo de vida cristã. Eu acredito, Maria Alice, e todos vocês que estão nos ouvindo e acompanhando, eu acredito que hoje a gente está vivendo, e escatologicamente é esse o período. Escatologicamente, o período que a gente está vivendo é o período da igreja de Laodiceia. Só que os teólogos que pregam, ensinam isso, e que é verdade, eles se esquecem de dizer o principal. Que no período de Laodiceia, escatologicamente falando, onde é que Jesus estava na igreja de Laodiceia? Não era do lado de fora? Então, escatologicamente falando, em muitas igrejas, eu acredito que ele continua do lado de fora, hoje. Por quê? Porque apresenta-se para o povo tudo. Menos Jesus. Menos o Cristo da palavra. O Cristo da palavra. Eu já fui pregar em igreja do camarada louvar 1h40. E às vezes é louvores todo fora da tudo para desconstruir o que Jesus fez e falou. Porque não tem inspiração da própria palavra, do próprio Espírito. E o camarada quer que a gente vá falar do alimento 20 minutos. Como é que em 20 minutos eu vou alimentar 100 pessoas, 1000 pessoas, 2000 pessoas? Não tem como. Até porque você come feijão cru? Não. Arroz cru? Não. Carne crua? Né? Aqui a nossa cultura não comemos carne crua, isso é mais na Ásia. Quer dizer, se prepara o feijão antes de comer. Quer dizer, não houve um preparo para que a palavra fosse dada ao povo, para que o povo fosse para casa alimentado. E há uma fome no meio do... Há uma fome da palavra. Há uma fome muito grande. E principalmente da palavra que apresenta o Cristo dela mesma. O Cristo da palavra. O Cristo da palavra, ele não veio para complicar a vida de ninguém. Tanto é que tudo que ele falou e disse não foi nada complicado. Foi coisas... Um pai tinha 2 filhos, um foi embora. Quando ele terminava a parábola, até as crianças entendiam o que ele quis dizer. Jesus era muito prático. Ele era prático, objetivo. E ele sempre ensinava coisas para o dia a dia das pessoas. Para funcionar. Coisas para funcionar. Como você pega Mateus 9, que a mulher do fluxo de sangue entra na ida dele à casa de Jairo. Mas o que Jairo fala também para Jesus, as pessoas passam desapercebido. Porque a filha dele morreu. Se tem um homem que quando chegar no céu eu vou querer ver é Jairo. Porque a filha morreu. E quando ele foi abraçar e ter com Jesus, os próprios líderes religiosos do Sinédrio falaram para ele: por que tu incomoda ele se tua filha está morta? E ele disse para Jesus o que Jesus tinha que fazer. Ele disse: vem, impõe tua mão na minha filha para ela torná-la a viver. Aí chamaram ele: não, por que tu incomoda ele se a tua filha está morta? Aí Jesus fala para Jairo, no ouvido dele: não ouve eles. Ela dorme e eu vou despertá-la. Crê somente. Quer dizer, olha o perigo de você ouvir a religião, a religiosidade. A religião sempre vai dizer uma coisa. E sempre que ela diz é contraditório o que Jesus disse. Porque você imagina nos dias atuais. Imagina se você aceita a morte de igreja sequer e duvida.
Você só tinha a Thaís. É. Eu só tinha a Thaís. E quantos pais, a ideia é, quantos pais não perderam seus filhos? É verdade. E outros que estão com seus filhos vivos, mas entregaram na mão do diabo e estão presos, estão no tráfico, estão matando, estão roubando. O que a igreja ensinava na tua época de que filho era o quê? Que filho era pesado, né? Não, é bênção. Não. Eles ensinavam que os filhos é bênção. Não. A Bíblia diz que é bênção. A Bíblia diz. Mas diziam que não eram bênção. Aí o que acontece? Os filhos que nasceu, que a Bíblia diz que é bênção, estão sendo bênção na cadeia. Estão sendo bênção no tráfico. Estão sendo bênção na prostituição. Mas o que levou essa galera toda a isso? Ensinamentos errados. Foi ensinamentos errados. Era fato, era peso. E o pior, que os próprios cristãos que não conheciam o poder que as palavras tinham, amaldiçoavam seus filhos. Sua peste, sua praga, seu infeliz, seu maldito, seu excomungado. Entendeu? Então é isso. Aí o que acontece? Do jeito que o mundo espiritual ouve a nossa palavra e ela tem um efeito no mundo espiritual e que Deus ouve também, mas a gente não pode esquecer que o diabo também ouve. O diabo ouve. Para encerrar e a gente orar pelo povo, será que o que está acontecendo na vida das pessoas não foi o que aconteceu na vida de Eva? Ela deixou de lado o que Deus disse e ficou com o que o diabo falou por intermédio da serpente? Não é isso que está acontecendo, será? Porque Deus falou algo com Eva. Ela pegou o que Deus falou, botou ali do lado, deixou lá e ficou agora com o que a serpente falou. E o resultado foi morte para aquele primeiro casal. Dias depois, morte para os filhos que de Eva nasceu, que a Bíblia diz que é bênção. Lá na frente, morte agora na família de Caim, porque foi pai da família, de uma geração de assassinos. Olha o resultado de deixar de lado o que Deus falou para ouvir o que o diabo falou. Nunca ouça o que o diabo tem falado contigo. E ele nunca vai aparecer para você como o diabo. Ele vai aparecer muitas das vezes através de amigos, falsos colegas, numa mensagem religiosa, num discurso altamente tóxico e religioso, impregnado de religiosidade. Entra a religião. Fica com a Bíblia. Entre os amigos, fica com a Bíblia. Entre os colegas, fica com a Bíblia. Fica com o que Deus tem para te falar. Se Eva tivesse ficado com o que Deus falou com ela e Adão não tinha amargado morte, doença, pobreza, falência e tristeza. Fica com o que Deus fala contigo. Leva o que está escrito aqui ao pé da letra e crê. Toma posse daquilo que Cristo tem prometido para a tua vida. A Bispa Maria Alice vai estar orando por você. Vai estar orando. Depois essa humilde live eu vou jogar para o canal no YouTube. E você se inscreva lá, deixa uma mensagem, deixe um comentário, deixe uma indicação de um estudo para a gente trazer. É Bispo Manuel Ângelo, no YouTube, Bispo Manuel Ângelo. Entrou mais alguém, Manuel? Jonas Silva. O Jonas, meu irmão. Vamos orar. Atenilde. Vamos orar. Cristiane Silva. Cristiane. Jéssica. Deus abençoe Jéssica, Cristiane, Jonas. Bispo Ricardo. E o Bispo Ricardo Gomes, o nosso bispo, nosso mentor, nossa cobertura, nosso mentor. Ele é a Bispa Ana Paula. Ó, um beijo para o nosso Bispo Ricardo, para a nossa Bispa Ana Paula. Natália. Um beijo para a Natália. Tá? Deus abençoe vocês. Gilza. Beijo. Esposa do Juarez. Saudades. Perdoe alguma falha aí com a minha neta aqui em casa, muita gente em casa, nessa quarentena. Vamos orar por vocês, tá legal? Orar por essa nação, ó. Meu Deus, eu quero neste momento, não me diga. Liga na terra. Te agradecer por nós estarmos aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus. Ligando na terra e ligando no céu, Amém, Pai. Jesus. A tua palavra diz.
Se dois, mas nós não estamos só dois, Pai. Porque nós somos a igreja, como está lá em Efésios, capítulo 1, Pai. Diz que nós somos a igreja, estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, meu Deus. Meu Deus, com a igreja, Pai, nós estamos aqui ligados na terra. Meu Deus, para clamar, como acabamos de clamar, ali na igreja pelo nosso Brasil. Meu Deus, a cada um, meu Deus, eu apresento, Pai, o nosso Brasil ao Senhor, para que tu tenha misericórdia. Meu Deus, eu abençoo o Brasil com a bênção do livramento, Pai. Vento de livramento, Pai, a todo brasileiro, meu Pai, nos 4 cantos da terra, ali em Manaus, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui como a igreja, clamando, meu Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar os médicos, Pai, abençoar os médicos, Pai, para o Senhor dar sabedoria, dar saúde aos cientistas que estão ali estudando, dar ajuda, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pelos nossos irmãos, Pai, que estão aí do outro lado, meu Deus. Pai, eu declaro uma palavra de vitória na vida deles. Meu Deus, tem pessoas aí que estão desempregadas. Nós ligamos, Pai, o que está lá, Pai, Apocalipse 3:8. Há uma porta aberta diante de ti. Amém. Rahácia comando que eu ligo na terra. Narraite o planto como águia. Eu ligo junto com o bispo uma porta aberta na tua vida. Assim seja. O Espírito Santo de Deus, olha aí, Ragácia, vai diante de ti. Assim seja. Ragácia no que há na raia. Essa porta aberta. Meu Deus, essa pessoa que está passando situação complicada no relacionamento, eu ordeno que caia por terra todo impedimento. Meu Deus, toda briga, toda confusão, caia por terra agora. Agora, eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem. Em nome de Jesus. Eu estou dando uma ordem no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Sai desse lado, porque em João está escrito: mais poderoso é o que está em nós do que o que está no mundo. Sai dessa casa. Eu abençoo esse Pega tuas trouxas. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua casa com a bênção da paz. Eu abençoo a tua casa com a bênção do bom entendimento, da compreensão. Assim seja. Eu abençoo o teu lar com a bênção da alegria. Águia, Xanai, Ragácia, no que é guiar. Bispo Espírito Santo me revela lá, Caçúbia, em Telafácia, os anjos do Senhor entrando na tua casa. Ragácia como Nai e botando por terra, Ragácia, e te dando vitória. Tem uma pessoa, a Ragácia, que está nos ouvindo de cabeça baixa, lágrima descendo, e Deus diz: de Calarrácia, ai, fica Calarrácia, descansa. Recebe aí. Descansa, que eu estou aí colocando a vitória na palma das tuas mãos. Na casto. Porque tu vai pagar essa dívida. Olha. Ragácia, tu disse no teu coração hoje: eu não sei, meu Deus, não deixa eu fazer besteira. Como é que eu vou pagar isso? E Deus diz: não, Decácia, no Guiegue, descansa. Descansa, porque eu já narrai, estou dando ordem ao meu anjo. Ragácia, como Nagasúbia, Ragai, tu tá. Ai, você falou que talvez não ia nem dormir. Mas Deus vai te dar uma boa noite de sono. Amém. Ragácia, como Nagácia. Meu Deus, eu abençoo a cada lar, a cada um, Pai, com a bênção da paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Recebe aí, tá? Amém. Depois compartilha o vídeo que ficar aí. Compartilha para as pessoas o poder sobrenatural da nossa fé. Diga o que a Bíblia diz. Fale do que a Bíblia fala. E tome posse do que a Bíblia promete. Diga o que a Bíblia diz. Fale do que a Bíblia fala. E tome posse do que ela te promete. Quem te prometeu não foi o homem, foi Deus. Números 23, 19. E se ele te prometeu, ó o like. Ele não mente. Ó, Beijo.